essa série de mensagens aí, Vencendo os Gigantes. E eu quero finalizar nesta noite com vocês falando acerca desse texto. Amém? Todos têm? Amém. Oséias, capítulo de número 4, verso de número 6. Diz assim: o meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. Outra versão: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A outra versão, está mencionando acerca de o meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como os meus sacerdotes. Amém? Toma o teu assento, por gentileza. Irmãos, nós falamos aqui de vários gigantes criados por nós mesmos, gigantes que surgem para nos afrontar, e as armadilhas desses gigantes. E falamos que um dos meios de vencer esses gigantes é na força do Senhor. É com a armadura de Deus. É enfrentando as críticas, nos preparando a cada dia para podermos seguir vencendo esses gigantes. E neste texto aqui hoje, eu quero falar sobre um gigante chamado gigante da falta de conhecimento das Sagradas Escrituras. É um gigante perigosíssimo que se levanta no meio do povo, que se diz povo de Deus, que se diz cristão, mas que não tem conhecimento da palavra de Deus. Ele é analfabeto. Ele não tem habilidade, ele não tem conhecimento nenhum acerca de quem é esse Deus, o qual ele levantou a mão e o aceitou como seu único e suficiente Salvador. Esse texto ele é muito profundo, porque Oséias está escrevendo num período muito conturbado, muito difícil. Se você ler o capítulo 1, o capítulo de número 2, o Senhor está comparando a nação de Israel e Judá a uma mulher prostituta, a uma mulher que está indo atrás dos seus amantes, a uma mulher que está abandonando aquele que o tem dado o mosto, o óleo, o vinho e cuidado dela. Essa é a expressão que Oséias usa no capítulo 2. Eles estão abandonando justamente um Deus que tem alimentado eles de todas as maneiras. Um Deus que tem cuidado deles. Então Oséias, aqui o profeta, ele está amando do Senhor, sendo o porta-voz de Deus, alertando essa nação, alertando este povo para o arrependimento, para que eles voltassem a conhecer o Senhor, para que eles pudessem lembrar dos feitos do Senhor, do que Deus havia feito por eles, do que o Senhor já havia feito por eles em todas as áreas de proteção, cuidado. Só que esse povo ele está sem o conhecimento de Deus. E aí o texto nos diz que esse povo, por não conhecer o Senhor, eles estão sendo
destruído. Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo, Deus os chama de povo. O meu povo, o povo que eu tanto amo, por falta do conhecimento, eles estão sendo destruídos. Por falta de relacionamento comigo. Porque eles me deixaram, eles estão perecendo. Eles não vão ter a minha providência. Eles não vão receber aquilo que eu havia dito que iria dar a eles. Tudo isso por falta de conhecimento. Então esse gigante que hoje nós temos enfrentado no meio evangélico, é um gigante que tem levado as pessoas no comodismo. Cristãos que são analfabetos acerca das Escrituras. Eles têm conhecimento em muitas outras áreas, mas não têm concernente à palavra de Deus. Jesus, ele deixa claro, ele nos ensina, dizendo que o seu discípulo, ele precisa conhecer e obedecer e praticar a sua palavra. Não basta simplesmente ir no Google e tentar fazer um levantamento acerca da palavra. Não, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. O relacionamento fará toda a diferença na nossa vida. Então, o gigante da falta de conhecimento, ele vai me levar a ser uma pessoa fácil de ser enganada. Quando uma pessoa não tem o conhecimento da palavra do Senhor, quando ele é apenas ouvinte da palavra, ele automaticamente será uma presa fácil para esse inimigo. Não muito distante, uma nação, o qual não tem o conhecimento das leis, não tem o conhecimento da Constituição, não tem o conhecimento dos seus direitos, é uma nação fácil de ser dominada. E isso não é diferente. E quando Oséias está falando sobre essa falta de conhecimento, isso nos remete, nos chama a atenção, que nós devemos então buscar mais esse conhecimento, conhecer mais acerca desse Deus. Porque o que o gigante quer nos levar é acomodação. É arrumar as desculpas que eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para estudar. E Deus não tem o culpado por inocente. Não é porque eu não estou estudando, porque eu estou tendo algumas dificuldades, que isso não vai Deus me cobrar. Não vai Deus chegar para mim e exigir da minha parte as minhas responsabilidades. A falta de conhecimento leva as pessoas a serem alvo fácil das heresias que hoje têm sido pregadas. As heresias são ditas, são mencionadas, e por falta de conhecimento, muitas pessoas têm isso como verdade. Acreditam. E você olha para o Evangelho hoje, pessoas, muitas vezes, falando de assuntos que não têm nenhuma habilidade de falar. Não tem conhecimento do texto, do contexto, do lado histórico. E eles estão falando coisas, e quando eu não tenho conhecimento da palavra, quando eu não busco conhecimento, discernimento do Espírito, eu serei enganado. E esse gigante que quer levar as pessoas, ou levar a mente dessas pessoas para o cárcere da ignorância, que não acreditam. Não adianta ter um porte físico, uma vez que a mente já está dominada pelo inimigo. Nós precisamos ter esse conhecimento acerca da palavra, essa destreza, essa habilidade, ser um obreiro, um discípulo do Senhor, que saiba manejar bem a palavra, que saiba expressar
acerca do seu Deus, conhecer os textos, buscar conhecimento, se aprofundar nas Sagradas Escrituras. As pessoas sabem muito acerca da história de uma nação, sabem muito acerca de programações, mas não sabem, não buscam conhecimento acerca daquilo que é o reino de Deus, a palavra do Senhor. E isso me faz ser uma presa muito fácil. Pessoas não sabem do direito que elas têm como filhos de Deus. Por que não podem reivindicar as promessas, reivindicar aquilo que já foi liberado por Deus nas regiões celestiais? Porque não conhecem. Quando eu não tenho conhecimento, eu não tenho como reivindicar aquilo. Porque eu não tenho o conhecimento da palavra. Quando eu não tenho conhecimento, eu serei destruído. Essa pessoa vai achar que está fazendo algo bom, mas não está. Porque ao ver dela, ao pensar dela, ou acompanhar uma multidão, porque a multidão não é a voz de Deus, e elas vão ser um alvo fácil para o inimigo, por falta do conhecimento. Um inimigo que tem se levantado. Nós estamos vivendo em uma era, em um tempo de muitas informações, mas espiritualmente muitas pessoas, elas estão raquíticas. Espiritualmente, como Paulo menciona, como meninos inconstantes, que precisam ainda de um leite, de um mingau, porque não tem o conhecimento. Você olha nas lives, ou nesse tempo que nós estamos vivendo, quantas situações que envergonham o Evangelho. Pessoas mercenários, uma pedição de dinheiro, e você olha para essas coisas e parece meninos inconstantes. Crianças falando de assunto tão sério que é salvação. Por falta de conhecimento, você olha e você vê grupos e grupos de pessoas, centenas de pessoas acompanhando. Pessoas totalmente sem noção do que estão dizendo. E isso tudo é falta de conhecimento da palavra de Deus. Vou revelar se você compartilhar para 100 pessoas. Eu vou fazer isso se você compartilhar isso ou mandar um Pix. Isso não vem de Deus. Isso não é ser um homem de Deus na palavra. São mercenários. Mas tem centenas de pessoas acompanhando. Centenas. Porque as pessoas querem as coisas fáceis. Porque geralmente a pessoa que não tem o conhecimento, ele acha que ele pode comprar, adquirir as coisas de qualquer maneira. Com Deus não se faz barganha, com Deus não se faz negócio. O nosso relacionamento com Ele é muito importante. Amém. E eu preciso entender que existe promessas sobre a minha vida. Existe bênção sobre a minha vida. Mas existe um gigante também, tentando me levar ao comodismo. Tentando me fazer ficar analfabeto das Escrituras concernente a quem é Deus na minha vida. Nós lemos a palavra, sabemos que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, mas muitos pais não fazem. Não oram, não ensinam, não têm o culto doméstico, não se esforçam, não se aplicam concernente à palavra. Nós olhamos para as Escrituras e vemos Jesus com 12 anos ali, conversando e falando acerca do reino de Deus. E talvez as pessoas vão dizer, mas ele era Jesus. Não, ele era um rapaz, um jovem até então. Só que a cultura judaica era ensinar a criança.
todo o Torá, toda a palavra. Ele já deveria aprender todo o Pentateuco. Ele deveria conhecer toda a história. E nós não fazemos isso. Você olha para uma juventude vazia, para pais vazios. Pais vazios vai gerar filhos vazios. Vou ler um texto com você. Se puder, coloque para mim Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo de número 2. Depois da morte de Josué, no verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Verso 10. Juízes 2, 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conheciam o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Veja bem isso, irmãos. Uma geração por completa. Toda uma geração se esqueceram do Senhor. Se esqueceram dos feitos do Senhor. A responsabilidade era de quem? Dos pais. A responsabilidade no livro de Osés era dos sacerdotes ensinar a palavra. A responsabilidade era dos profetas instruir o povo. Mas não distante dos dias atuais, nós estamos encontrando falsos profetas, falsos pastores, falsos sacerdotes, do mesmo jeito naquela época. E o que me leva a ser enganado? A falta de conhecimento da palavra. Eu quero as bênçãos, mas eu não quero pagar o preço para poder ter um relacionamento com Deus. Eu quero que o profeta libere uma palavra sobre a minha vida, independente de eu estar no altar ou não, com a vida correta ou não. E isso está errado. Porque a palavra do Senhor nos instrui. O conhecer a palavra de Deus vai me levar a ser confrontado por Deus todo o tempo, todo instante. O Evangelho é isso. É Deus nos confrontando, dizendo: você precisa, Ronaldo, melhorar. Nós que estamos aqui precisamos melhorar todos os dias, como cidadão, como pai, como esposo, como filho, como pastor, como discípulos do Senhor. Nós precisamos melhorar. E você olha para as Escrituras, você encontrava o quê? Os deveres do sacerdote instruir o povo, e eles não instruíam. Eles se vendiam. Os filhos do sacerdote Eli roubavam o sacrifício que era oferecido a Deus. E quando outros sacerdotes corruptos que se levantaram naquela época, quantos falsos profetas que se levantaram naquela época? Você olha no Reino do Norte, quando Acabe casa com Jezabel, só no Reino do Norte tinha 850 profetas, falsos profetas. Então tem pessoas que vão dizer em nome do Senhor, mas não é Deus que está falando. Quantos conseguem entender isso? Há pessoas que vão dizer no nome do Senhor, dos exércitos, mas não é Ele. E as Escrituras nos ensinam. Isaías fala sobre isso, Jeremias fala sobre isso, dizendo: ai daqueles profetas que disserem, assim diz o Senhor, e eu não falei pela boca deles. Mas cabe a quem então, pastor, discernir? Nós. Você precisa ter o conhecimento. Você precisa buscar esse conhecimento. Quantas pessoas vivem uma vida errada, uma vida atrapalhada?
uma vida no adultério, uma vida na fornicação, uma vida na bebedeira, e acham que está tudo bem. Porque alguém está dizendo para eles que está tudo bem. Que tem salvação para eles assim, e não tem salvação, irmão. Quando eu olho para as Escrituras vão arrancar as escamas dos meus olhos. Quando eu olho para a palavra de Deus, essa palavra vai nos confrontar e vai nos desnudar e dizendo, olha, você não é essa coisa toda. Você precisa buscar a minha presença todos os dias, porque sem a minha presença você não é nada. Você vai perecer. Sem a minha presença você não consegue. E é o próprio Deus que vai nos revelando a sua palavra. O Espírito Santo vai nos instruindo, vai nos lapidando, vai dizendo melhor aqui, melhor acolá. Deixa isso, abre mão, deixa de meninice. Não fique achando que continuando assim está tudo bem. Só Deus para fazer isso. É impossível nós nos salvarmos. A salvação vem de Deus. É uma graça. É Ele que está nos lapidando. Não tem nada de bom. Então nós precisamos olhar para a palavra, buscar a face desse Deus, entender que o meu relacionamento com Ele é muito mais profundo. Não depender simplesmente do pastor, ou do grupo de louvor, ou de seja lá um estudo. Não, eu preciso começar a ler a palavra de Deus. E você vai olhar, irmãos, e vai dizer, quem lê todos os dias a palavra? Poucos. Poucos. Que o nosso dever é ler as Escrituras. Começar a buscar, mergulhar nesse rio. Eu garanto para vocês, já tem testemunhos de pessoas que começaram, muçulmanos, que começaram a ler a palavra de Deus, e o Espírito de Deus converteu eles ao Senhor. Eles lendo a palavra para simplesmente confrontar o cristão. Eles estavam lendo as Escrituras para confrontar aqueles que se diziam cristãos. E nesse tempo que eles estavam lendo a palavra, o Espírito de Deus alcançou o coração deles. Veja o poder que há nessa palavra. O meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. E eu irei rejeitá-los. Não só eles, como os sacerdotes que não cumprem o seu papel, como os profetas que não cumprem o seu papel, eu vou rejeitá-los. Porque não adianta falar, irmão, e não viver. Isso é hipocrisia. Nós precisamos olhar a profundidade dessa palavra. Entender que você precisa ensinar esse menino. Que você precisa ensinar o teu filho. Você precisa olhar para a palavra de Deus. Quando eu estou num casamento, eu sempre menciono isso. Eu dou conselhos. Quer uma vida de sucesso no seu casamento? Busque o Senhor em primeiro lugar. Quer sucesso no casamento? Priorize o Senhor, tenha temor diante desse Deus. Porque quem tem temor diante desse Deus, ele obedece a palavra desse Deus. E se ele obedece a palavra desse Deus, ele cumpre o que nela está escrito. Amar a esposa e a esposa cuidar do marido. Simples. Simples, mas eu preciso conhecer a palavra. Por isso que eu mencionei, Deus não tem um culpado por inocente. Eu não quero ler porque você vai ser confrontado. Mas não tem desculpa. Mesmo se você não ler, o Senhor vai exigir de você. Mesmo você não querendo, mesmo querendo tudo mastigado, mesmo querendo tudo prontinho, Deus vai dizer assim, não, você tem que fazer a sua parte. Você tem que me buscar. Nós estamos finalizando essa série de mensagens, irmãos, dos gigantes que precisam ser vencidos. Dos gigantes que nós criamos no laboratório da nossa mente.
Os gigantes que nós criamos, que está dizendo, não precisa de ler, não, você não vai pregar. Você não precisa conhecer as Escrituras, você nunca vai evangelizar. Não, você não precisa conhecer a palavra, porque afinal tem tanta gente lá que tem oportunidade. Não, você não precisa, são gigantes que nós criamos. Esses gigantes vão dizendo assim, é isso mesmo, não faz nada não. Porque assim você é fácil de ser vencido. Você não sabe os seus direitos. Você não sabe nem como convém orar. Está entendendo? Quando você não conhece a palavra de Deus, você não sabe nem como orar. Como deveria orar. Você não sabe que você tem direito. Irmão, Paulo ele fala sobre a criança. Enquanto for criança, precisa de um tutor. É dono de tudo, mas não pode exercer nada. Quando eu não tenho conhecimento da palavra, quando eu não tenho maturidade, quando eu não cresço em Cristo, paro de dar trabalho, paro de ficar tomando um mingauzinho, como Paulo diz à igreja de Corinto, eu sou filho, mas eu vou ser tratado como menino. Menino. Menino não pode escolher, menino não pode decidir. Menino. Diferente de uns meninos de hoje, que eles estão mandando em pai, mandando em mãe, por falta de conhecimento dos pais. Falta de conhecimento dos pais. Então, Paulo ele diz, olha, meninos, é dono, mas não exerce porque não cresceu. E assim é uma pessoa que não tem conhecimento da palavra. Paulo ele usa uma outra expressão, dizendo, quando eu era menino, eu andava como menino. Eu falava como menino. Eu me expressava, eu vestia como menino. Mas aí Paulo, ele usa a expressão dizendo, mas eu cresci. E deixei as coisas de menino. Porque eu aprendi. Não é isso que ele diz também? Eu aprendi. Você tem condições de aprender. Dependendo da sua idade. Eu acho tão lindo quando você olha alguns vídeos de pessoas já com a idade super avançada. Eu conheço uma pessoa que está na Itália, em Milão, e ela continua estudando. Ela já está com 60 e poucos anos e ela continua estudando. Pastor, eu quero agora aprender inglês. Eu disse, meu Deus, que maravilha! Não tem idade para você. Você não pode parar de existir. Entende que isso é um inimigo, é um gigante dizendo, deixa isso. Ei, você pode todas as coisas no Senhor. Mas para mim tomar posse desse versículo, eu preciso aprender. Por isso que Paulo ele usa a questão do aprender primeiro. E só depois que ele usa esse versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo talvez poderia estar antes, mas não, ele está só no final. Porque eu preciso aprender com os erros, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso deixar o comodismo, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso participar da escola bíblica, eu preciso participar do devocional. Mas eu não quero aprender. Eu estou ocupado, eu não quero aprender. Eu tenho tantas coisas para fazer. Entende o que eu estou querendo te dizer? Que o inimigo, irmãos, nós já lemos aqui 1 Pedro capítulo 5, verso 8. O inimigo, ele está ao derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando alguém que possa tragar. Buscando alguém amedrontando. Quando esse leão começa a rosnar, a bramar como um leão, quando eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, eu fico em desespero. Sim ou não? Eu fico em total desespero. Quando a tempestade vem, eu não sei para que lado eu vou, para quem eu clamo. Eu não sei o que eu vou fazer. E aí a palavra do Senhor diz o quê? Que Deus tem um escape no meio da tormenta. Oh, glória a Deus!
Tem uma tormenta? Tem uma tempestade? Tem, mas eu posso andar sobre as águas. Porque eu conheço a palavra. Eu tenho condições de reivindicar diante de Deus. Deus, a tua palavra diz. Senhor, eu sei que tu sabe, a palavra é tua, mas eu estou aqui para te dizer, a tua palavra diz. Se ouvir e obedecer a tua palavra, eu terei o melhor dessa terra. Deuteronômio, capítulo 28. Se ouvir e obedecer, comerás o melhor dessa terra. Use a palavra. Você tendo conhecimento da palavra, você usa a palavra, não por bel prazer, você usa a palavra para se encher de Deus e para poder ser uma armadura na tua vida diante do dia mau. Quando a crise vier, como todos nós globalmente enfrentamos a crise, a pandemia, os problemas, quem está em Cristo, meu irmão, você vai ver a diferença no posicionamento dele, sim ou não? Crise para uns é desespero, para quem conhece a palavra é oportunidade. Vou crescer, vou avançar, não vou deixar o medo tomar conta, eu vou descansar no Senhor. A minha casa está construída sobre a rocha, eu estou no esconderijo do Altíssimo. Nada vai passar comigo. 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque palavra de Deus, ela me garante, ela me protege. Mas quando eu não tenho conhecimento, o Golias vai gritar, vai afrontar, e as minhas pernas vão ficar trêmulas, como era o exército de Saul. Quando a crise vier, diante dessa pessoa que não tem o conhecimento da palavra, ela não sabe quais as armas que ela vai usar. E sai pegando qualquer coisa, não. Quando eu tenho conhecimento, eu olho para a crise, eu olho para a afronta, eu digo, a afronta não é comigo, a afronta é com o Senhor dos Exércitos. Eu não vou usar as armaduras de Saul, eu vou pegar 5 pedrinhas do ribeiro. E eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Amém, Deus. O conhecimento, irmãos. O conhecimento é fundamental. Alguém que estuda, tem o conhecimento, ele vai fazer o seu vestibular na faculdade e vai correr tudo bem, sim ou não? Tem o conhecimento do assunto. Caminhando para finalizar, escute. Se alguém da nossa família estiver com necessidade de um atendimento, um problema de saúde, você vai procurar um médico, vai procurar um pintor de parede, um construtor, um dentista, você vai procurar um médico. Porque ele tem o conhecimento naquela área. E não é qualquer médico, ele tem que ser um médico especialista naquela área. Por causa do conhecimento. O conhecimento vai fazer toda a diferença. Não adianta querermos atropelar as coisas. Não adianta nos apressar para a promessa se cumprir na nossa vida. Eu não tenho conhecimento da palavra. Eu não sei lutar no dia da crise. Eu não sei vencer o inimigo. Tem pessoas que andam como não tem inimigo. Não tem adversário. Nós temos um inimigo. E te digo mais, ele é astuto. E te digo mais, ele é um ser espiritual. Te digo mais, ele era um anjo. Ele era um querubim. Esse é o nosso adversário. Adversário do povo de Deus. Ele não é adversário de Deus. Mas ele é o nosso adversário. Porque a Bíblia diz que ele é o nosso adversário. Ele é o nosso inimigo. E como que eu vou vencer? Com a armadura de Deus. Com o revestimento do Senhor. Eu vou vencer na força do Senhor dos Exércitos. Amém, Deus. Mas eu preciso ter o conhecimento da palavra, irmãos. Volto a mencionar uma geração, irmãos, que não tem temor diante de Deus. Sim ou não? Não tem temor diante da palavra de Deus.
Você olha, eu mencionei isso numa live há poucos dias, num estudo bíblico, um grande pregador, não sei se japonês, ele foi no Brasil, ele disse, o povo não tem temor. O povo coreano, né? O povo levanta no meio do culto, masca chiclete, chupa bala, levanta toda hora para tomar água. No cinema eles não fazem isso. Não tem temor diante de Deus. E você olha para as atitudes de alguns cristãos que não têm temor. As Escrituras dizem, olha, tire as tuas sandálias quando entrar na casa do Senhor, no templo do Senhor. Ou seja, tome cuidado. Faça uma reflexão, uma autoavaliação de si mesmo. Mas não muitos se vão sempre avaliar os outros. Não, a Bíblia diz que eu devo avaliar a mim mesmo. Olhar para dentro de mim. Ter temor quando levantar meu rosto para o céu. Ter temor de falar o nome desse Deus. Eu devo refletir primeiro. Que eu preciso tomar os devidos cuidados. Ser tardio. Jesus, ele diz o quê? Fale pouco. Seja tardio no falar. Ouça mais. Porque o muito falar traz perturbação. Ensinamento. Você vai ler Provérbios, você vai ver quantos ensinamentos. Irmão, você tem ali um livro que vai te instruir em todas as questões. Amizades, relacionamentos, obedecer pai e mãe, está tudo ali. Tudo ali. Olha o que diz Tiago 2:19. Epístola de Tiago, capítulo 2:19 diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Os demônios creem. Eles sabem. Eles olham. E eles dizem, esse é Jesus de Nazaré. Gadareno chega diante de Jesus, quando ele chega em Gadara, e já se prostra dizendo, por que viesses a nos atormentar antes do tempo? Adorando o Senhor. Adorando Jesus. Uma legião de demônios. Eles tremem. Eles creem e estremecem. Sabe? E às vezes o cristão, ele tem tudo pronto. Tudo pronto. Mas ele não tem o conhecimento da palavra. E aí, ele deixa de tomar posse de tantas coisas. Eu quero dizer para você que você poderia estar muito adiante se você conhecesse mais a palavra de Deus. Você vai saber como manejar a palavra de Deus. Já parou para pensar nisso? Vai evitar muitos problemas, discussões. Quando você tem o conhecimento da palavra, automaticamente, não estou dizendo desse conhecimento sem a presença de Deus, porque Paulo escreve dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você talvez já viu vídeos aí de pessoas debaixo das arquibancadas, debaixo dos viadutos, e o cara está falando a Bíblia todinha. E os crentes dizem, ó, que bonito. Não adianta, ele só pegou a letra. Não tem a presença de Deus. Ele só tem a letra, ele gravou, ele conhece a letra, mas não tem o Espírito de Deus. Então eu preciso do Espírito Santo de Deus e o conhecimento dessa palavra, porque ele vai me instruir como fazer, como agir, como falar. E vai me dar a estratégia certa. Como chegar, como sair. Em meio de crise, em meio de discussões, como agir. Palavra e o Espírito Santo na nossa vida. É o que nós precisamos. E não tem gigante que vai parar de pé diante de você. Creia nisso. Vamos colocar de pé, nós vamos finalizar. Aleluias. Nós precisamos buscar mais o conhecimento da palavra. Você olha nas páginas aí da mídia, da internet, ou da rede social,
uma ferramenta tão poderosa que você pode evangelizar quantas pessoas aí. Mas as pessoas procuram falar tanto de política e esquecem da palavra. Fala tanto de futebol, mas esquece da palavra. Sabe nada, é cru, analfabeto. Não sabe quantos livros tem a Bíblia. Se começar a falar de Pentateuco, livro histórico, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, epístola, eles precisam saber tudo isso? Precisa. O mundo lá fora sabe tanta coisa. Por que não conhecer a palavra de Deus? Por que não buscar conhecimento da palavra de Deus? Se você quer crescer, cresça no conhecimento da palavra de Deus. Almeja isso, busque isso. Jesus crescia na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu conheço, eu preciso buscar, eu preciso me interessar mais, ler bons livros, para você nunca ter Alzheimer. Porque a pessoa que lê, ele nunca vai ter Alzheimer, porque a mente está sempre trabalhando, sempre desenvolvendo. Quem não gosta de ler, tem extrema dificuldade em todas as áreas. Feche os seus olhos, por gentileza, eu quero orar por você. Que no meio desse tempo que nós falamos de tantas coisas, que você possa, que nós possamos nos despertar. Que você tenha mais tempo para fazer a sua leitura. Não leia correndo, não. Leia com a sua agenda, fazendo suas anotações. É assim que você aprende. Você não aprende só lendo, você aprende fazendo uma análise daquilo que você está lendo e escrevendo. Você não aprende indo para o Google e correndo e pegando. Você pode pegar um monte de lixo lá que não deveria. Mas a falta de conhecimento faz você achar que aquilo é bom. Uma comida, ela pode estar estragada, está com a aparência ainda de ser boa. Só que ela vai te causar danos assim que você se alimentar. Tome cuidado. Tome cuidado com o que você ouve, com o que você se alimenta espiritualmente. O teu corpo depende e necessita de nutrientes. Tua alma precisa da palavra de Deus. Amém. Teu espírito vai te agradecer. O que você faz hoje vai refletir no seu amanhã. Se posicione. Leia mais a palavra. Ore um pouco mais. Aumente esse tempo aí de oração. Aumente, vai. Comece a ler mais. Quem está estudando comigo já viu que já aprendeu muita coisa. Mas tem um sacrifício. Estudar. A pastora Lina estava finalizando aí alguns estudos dela. E ela me pediu algumas informações. Eu disse, vou te dar algumas. Mas você quer mais? Quer. Toma aqui 2 livros, leia eles. 2 livros, é isso. Toma. Porque você vai aprender muito mais. Mas vai ler. Vai buscar. É assim que você cresce. Não limite você. Não limite você. Senhor, nessa noite, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Nós te pedimos nessa oração, abra o nosso entendimento. Pai, desperte o teu povo a conhecer a tua palavra, a buscar o conhecimento acerca do teu reino. Como a tua palavra nos diz em Colossenses, capítulo 3, meu Pai. Que nós que já morremos e ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas que são do alto. Amém, Jesus. Oh, meu Pai, desperta a tua igreja. Pai, quantas pessoas que precisam ter esse conhecimento, para que não venham ser destruídos. Deus, tem misericórdia, Senhor. Nos ajude, Senhor.
a saber como manejar essa espada. Porque não adianta ter a espada na mão e não saber manejá-la. Não adianta um soldado ir para a guerra com todo o equipamento, mas não saber manejar nada. Oh, desperta-nos. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que isso é importante, meu Pai. Principalmente nesse tempo de tantas informações que nós adquirimos, que nós recebemos. São tantas informações, está tudo tão mastigado. Deus, desperta o teu povo. Amém, Deus. Desperta a tua igreja. Desperta, Senhor, aqueles que se dizem cristãos, para que venhamos, ó Pai, verdadeiramente servir ao Senhor com excelência. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, ó Pai, o teu povo. Abençoe aqueles que não puderam vir, não puderam estar conosco, estão viajando. Senhor, guarda eles, ó Pai, essas famílias que saíram de viagem. Abençoa cada um. Abençoa, Senhor, ó Pai, o nosso almoço de Thanksgiving, o almoço de cada família aqui, Senhor, amanhã. Que venham todos, ó Pai, agradecer o Senhor, porque a tua palavra nos ensina: em tudo dai graça. Em tudo dai graça, mesmo quando tudo é desfavorável. Senhor, a tua palavra nos diz que tudo, Senhor, contribui para o bem daqueles que te amam. Nós te damos graça por esse país, te damos graça, Senhor, ó Pai, pelo Brasil, te damos graça pelo teu cuidado para conosco, e que a tua boa mão continue estendida sobre as nossas vidas, agora e para sempre. Amém. Amém, amado. Dê uma salva de palmas, Senhor. Glórias a Deus. Eu quero finalizar com a bênção e quero fazer menção aqui antes, né, da nossa irmã Andréia e do esposo Fábio. Está ali atrás. Que alegria ter vocês aqui conosco. Fábio, bom te conhecer. Vou poder te dar um abraço. A Andréia, né? Andréia esteve conosco aqui. Quantos anos, Andréia? Olha aí, lembra disso? A Andréia, a Ana Paula, que bênção, a pastora Linda mencionou, eu fiquei muito feliz. Andréia, eu pensei que era a Andréia aqui, que ela estava me falando, não, a Andréia, né? Andréia, que bênção, Andréia, está conosco, Fábio. Eu estou muito feliz por vocês, né? Uma alegria. Irmãos, vocês que vão estar, né, almoçando, não estarão conosco aqui na igreja, mas vão estar, né, celebrando o Thanksgiving, né, com amigos. Que Deus abençoe o seu almoço de Thanksgiving. Que você tenha um tempo de bênção, um tempo, né, precioso na presença do Senhor. Amém? Nós estaremos aqui e festejando também, agradecendo a Deus. Não deixe de orar, não deixe de agradecer a Deus. O ano passado nós, né, ficou todo mundo dentro das casas, né, fechada aí, sem poder fazer muita coisa. Então, mais um motivo de agradecê-lo, mais um motivo, né, pastora Linda, de louvar a Deus, né, pela vida, pela oportunidade que Deus tem nos dado, né, irmão? Quantas pessoas, né, no meio de momentos difíceis, estão ainda vivendo tempos difíceis, mas nós estamos aí, você está com saúde, nós estamos aqui para a glória de Deus. E nós não somos melhores do que eles, mas vamos, né, valorizar esse tempo, agradecer, não só agora, mas sempre. Que ações de graça, louvor e adoração devem estar sempre nos nossos lados. Amém? Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Senhor, muito obrigado. Mais uma vez te agradecemos. Nos leve em segurança para os nossos lares, debaixo da tua potente mão. Guarda o teu povo e que todos venham ter tempos preciosos de agradecimento diante do Senhor. A tua palavra nos ensina que nada podemos fazer sem a tua presença. Portanto, nós reconhecemos e agradecemos ao Senhor por tudo. Senhor, ó Pai, continue abençoando essa nação, abençoando, ó Pai, as famílias que estarão se reunindo. Ó Pai, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio, agora e para todo sempre. A igreja do Senhor vitoriosa diga amém, amém. Deus abençoe a todos vocês. Dê um abraço, dê um Happy Thanksgiving aí para o teu irmão.
Aleluia. Que o Senhor te abençoe, aos irmãos que estão nos acompanhando através da rede social. Um grande abraço para você, um beijo no seu coração e fique na paz do Senhor Jesus.